Bom, esse tutorial é aleatório? É muito aleatório porque você vai aprender hoje a fazer uma ovelhinha. Olha lá a carinha dela, que bonitinha. Ela tá querendo que você aprenda a fazer ela. Se você está iniciando aqui no 3D, vai ser muito importante você aprender alguns fundamentos utilizando esse tutorial aqui, que vai ser para você levar para o seu dia a dia, beleza? Tudo isso aí num tutorialzinho bem simples e bem fácil de aprender. Então galera, para fazer basicamente essas formas aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada FFD. E ela tem vários tipos aqui que nós podemos estar utilizando. Tem o formato 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 e até o FFD Box, que você pode colocar a quantidade que você quiser de pontos, certo? E nós vamos estar utilizando essa ferramenta basicamente para fazer tudo. Bom, já aqui no 3D, nós vamos fazer essa ovelhinha aqui dessa mesma maneira. Eu vou mostrar para você como que eu fiz. É apenas adicionar uma esfera aqui, uma forma geométrica básica, né? Eu adicionei essa esfera e eu vou colocar aqui uns 16 centímetros de raio nela e colocar 90 segmentos aqui para ela ficar bem redondinha. Feito isso, basta adicionar um modificador, que é o FFD. Eu coloquei o 3x3x3 e daí com ele selecionado você pode esticar e posicionar aqui o formato da sua ovelhinha. Você viu que eu só puxei as partes de baixo aqui e ele é muito fácil, muito prático de você conseguir chegar numa forma bem simples utilizando ele. E prosseguindo aqui com o processo de criação da nossa ovelha, para criar esse corpinho aqui desse mesmo jeito, a gente vai adicionar só um box aqui, certo? Bem simples também. Coloca ele mais ou menos nesse tamanho aí, nessa medida, nessa mesma altura mais ou menos. Não precisa ser tão preciso assim, tá galera? E o que nós vamos fazer com esse box aqui? Nós vamos convertê-lo em Editable Poly e a partir disso nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Mesh Smooth, que daí ela pode deixar isso aqui mais arredondado. É só ir clicando ali algumas quantidades de vezes. Eu cliquei 4 vezes e daí você pode ver que ele já fica redondinho. E olha lá que bacana. Depois é só aumentar a escala dele mais ou menos para ficar do tamanho que você quiser. Tipo, eu coloquei um pouquinho aqui maior. E é isso, tá feito o corpo dela aqui, bem simples. E nós também podemos adicionar aqui o rabinho para ela, só adicionei uma esfera. Eu deixei ele um pouco distante aqui do corpo, galera, porque depois que você criar o efeito de fur, de pelo, que vai ser a lã da nossa ovelha, ela vai dar uma separação, então vai dar a impressão que o rabinho tá bem junto, mas o pelo tá separado. Agora que você já está mais familiarizado com a ferramenta de modificação de poly, nós vamos utilizar ela também e aquele Mesh Smooth para criar as orelhinhas da nossa ovelha. Basta adicionar também um box ali na lateral, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para frente para vocês verem. Adicionei um box aqui simples. Depois você pode ajustar o tamanho, tá? Não se apegue muito às medidas agora. E depois eu vou deixar aqui mais perto da cabeça. Eu vou converter essa peça aqui em Editable Poly. Depois eu vou selecionar todas as faces, né? E vou usar o Mesh Smooth para deixar bem redondinho. Eu vou apertar aqui também 3 vezes para ele ficar redondinho. Depois que isso está selecionado, você clica lá em Auto Smooth para ele ficar mais homogêneo. E está feita a orelhinha. Depois podemos adicionar um modificador 3x3, dar um espaçamento aqui na orelhinha para ela ficar meio que curva. E olha lá que bacana. Você também pode estar depois multiplicando ela para o outro lado, né? Segurando o Shift e arrastando para o outro lado, como copy. E usando o Mirror para espelhar ela do outro lado igualzinha. Agora eu acho que é a parte mais fácil do tutorial. Eu nem devia explicar isso aqui, mas vamos lá, né? Que é como criar os olhinhos da nossa ovelha. Basta deixar aqui numa visão de frente e você cria as esferas aqui na frente do olhinho dela. Eu apertei a tecla F3 para você ver o wireframe desse modelo e poder enxergar onde que estava o olhinho ali, né? Depois você pode arrastar ele para frente e posicionar ele na frente da cabeça aqui. Após isso, também fazer a mesma coisa que você fez com a orelha. É só segurar o Shift, arrastar para o lado e copiar ele lá para o outro lado. Você também pode estar alinhando ele para ficar os dois iguais. Eu seleciono os dois e através do eixo eu vejo se eles estão na linha reta aqui, até alinhar mais ou menos na cabeça. Agora nós vamos criar o nariz dela e a boca. E é muito fácil também. Eu primeiro vou adicionar aqui um box, certo? Porque eu vou fazer esse nariz ali um pouco triangulado. Vou converter ele em Editable Poly e daí eu vou segmentar ele aqui no meio usando a ferramenta Connect para dividir esse box. Depois com a ferramenta Scale eu vou aproximar um do outro aqui, né? E nós vamos utilizar também depois o Mesh Smooth de novo para deixar bem redondinho esse nariz, ó. Aperta aqui algumas vezes
E daí ele já está feito aqui o nariz. Feito isso, a gente temos que fazer também a boquinha dela, né? Para fazer, vou utilizar uma line. Basta clicar aqui perto do nariz e arrastar para o outro lado segurando o Shift. Só um fiozinho. E esse fiozinho, a gente pode estar habilitando ele como uma forma geométrica e ligando ali em Enable in Viewport. Você pode estar diminuindo a espessura dele aqui em Thickness, certo? E esse fiozinho já está pronto. O próximo passo é utilizar a ferramenta Arc para a gente poder fazer a boquinha dela agora, né? Que daí ele já consegue criar um arco aqui perfeito sem nós precisar fazer a curva manualmente. Beleza? Basta posicionar agora tudo. Deixar alinhado aqui com o nariz. E daí você seleciona essas 3 partes e move lá para frente da ovelhinha, beleza? Eu converto isso aqui também às vezes em Editable Poly para que ele possa aparecer depois no render. Se você deixar só a linha Enable in Viewport, ele não aparece lá no render, beleza, galera? E daí tá aí. Depois basta só ir ajustando mais ou menos se ficou alguma coisa para fora e tal, né? E o seu narizinho e a boquinha da ovelha tá pronto para ela mastigar as gramas. E para fazer as patas das nossas ovelhinhas, igual essa daqui que eu tô mostrando, né? Eu deixei aqui, mas vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou adicionar aqui um box, certo? Pode colocar ele em qualquer lugar, tá? E coloca qualquer medida aí, só deixa mais ou menos uma proporção que você queira. E eu vou converter ele em Editable Poly. Eu vou acabar dividindo ele em alguns segmentos aqui, selecionando algumas linhas, né? Deixa eu só posicionar primeiro antes. E daí o que eu faço? Eu divido ele aqui no meio, depois eu seleciono a parte de cima. Também divido em 2 partes agora, né? Eu uso o quadradinho ali, coloco 2. E eu vou selecionar só as faces, essas daqui de cima e as aqui de baixo. E vou dar um extrude nisso aqui tudo, beleza? Feito isso, seleciona tudo e dá-lhe Mesh Smooth nisso aqui, até ficar bem redondo, beleza? Pronto, agora nós já temos o formato aqui. Agora basta adicionar o modificador FFD e deixar mais redondinho aqui, ó. Só ir posicionando ele mais ou menos para os lados e arredondando aqui nossa patinha, beleza? Vou deixar ela aqui um pouco mais cônica. Para ficar mais interessante. Eu acho que esse formato aqui fica mais bonito do que o que estava anterior ali na outra patinha. Beleza? Só uma ideia que eu fiz aqui para variar. Bom, agora nós precisamos também criar aqui a canela, né? A perninha dessa ovelha para poder conectar lá com o corpo dela. E eu vou tirar primeiro esses daqui, né? Vou tirar tudo isso aqui para vocês enxergarem como que nós vamos fazer. Para fazer isso aqui é bem simples, nós vamos também utilizar uma line, certo? Então não vai ter muito segredo. Basta criar uma line aqui de baixo até lá em cima. Faz um ponto aqui pro joelho e depois termina com um ponto lá em cima. Beleza? A gente pode estar aumentando aqui o thickness dela para ficar um pouquinho mais grossa. E daí no modo de edição, aqui como vocês podem ver, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Fillet, que ele vai deixar arredondada aqui, onde é a parte do joelhinho dela. Beleza? Feito isso, converte em Editable Poly, seleciona aqui os vértices do joelho, certo? E nós vamos usar o Soft Selection para poder modificar aqui de uma forma mais interessante esse joelho, para aumentar ele. E daí com a ferramenta Scale você pode aumentar e tá lá o joelhinho da sua ovelha. Basta alinhar com a pata agora da ovelha e depois alinhar com o corpinho. Eu também vou utilizar o FFD para fazer essa parte de cima aqui da patinha ficar um pouquinho mais inclinada para o outro lado, certo? Para não ficar uma coisa reta muito feia, né? Então vai ficar um pouco mais inclinado. Agora basta posicionar perto do corpinho. O que você vai fazer? Vai multiplicar essa patinha para o outro lado como copy. Vai usar o mirror para espelhar e vai fazer também isso na parte de trás da ovelhinha. A modelagem estando pronta aqui da ovelhinha, agora nós vamos aplicar os materiais. Eu vou selecionar aqui apenas o que eu quero selecionar para aplicar os materiais, como por exemplo o corpo dela, a cabeça, as canelinhas, né, e o rabinho, que vai ser um único material esse daqui, beleza? Então, você pode apertar a tecla M do seu teclado para abrir o Material Editor, ou clicando ali em cima também, que ele vai estar escrito lá em cima. Eu prefiro usar esse atalho. E ó, aqui eu já tenho criado um material. Se eu aplicar, vocês podem ver que ela já aparece aqui na ovelhinha. Antes disso, eu vou usar uma maneira aqui de mapear esse material,
para ele não ficar tipo um tamanho diferente na cabeça, na pata. Então, usando o VW Map, você consegue ajustar esse material para que ele fique do mesmo tamanho em todas as partes que nós quisermos, ok? Aí aqui basta ir ajustando. Eu converto depois em Editable Poly para ele desaparecer, né? E ele fica gravado. Mas como que eu criei esse material? Eu adicionei apenas uma textura ali de carpete preto, certo? Então, você vem aqui em onde está Physical Material, se eu tiver. Clica lá em V-Ray Material, que é o que nós estamos criando, o renderizador V-Ray. E nós colocamos aqui Bitmap em Diffuse, que daí nós podemos selecionar a textura que quisermos. E daí basta colocar lá o que você quiser de textura e aplicar no seu modelo, beleza? É assim que cria materiais. Bom, para as patinhas, eu criei um material também preto. Para as patinhas aqui, para a boca e para o nariz, né? Eu criei um material preto, só que ele é meio fosco. E ele é com um tom um pouco mais baixo de um preto muito escuro. Só para diferenciar depois dos olhos. Os olhos eu criei um material bem escuro e ele tem um reflexo muito aguçado. Então dá um efeito bacana depois no render, que parece que o olhinho dela é bem vivo assim. Finalmente nós vamos para a parte que eu mais gosto agora do tutorial. Nós vamos adicionar aqui agora a lã para nossa ovelhinha. Basta você selecionar, por exemplo, o corpo aqui dela, né? E o rabinho. Lembrando uma coisa interessante. Eu vou multiplicar esse rabinho aqui para cima da cabeça dessa ovelha, por causa que nós vamos depois criar um efeito aqui, que é a lã, né, que vai em cima da cabeça da ovelha. Se não tiver, ia dar ruim isso aqui. Vou converter o corpo em Editable Poly. Eu vou dar um attach no rabinho e nessa parte de cima aqui, só nessas meshes. Aí aqui em Geometry nós vamos escolher V-Ray. E depois ali V-Ray Fur. E pronto, já aplicou aqui os pelos sobre a nossa ovelhinha. Agora basta ajustar aqui os parâmetros, certo? A gravidade diminuiu um pouco para menos 0,57. Bom, agora é interessante que, por exemplo, o thickness, como mostra aí na imagem na tela, ele é o que vai dar a espessura aqui do pelinho. Então, às vezes, se ele estiver muito fino, ele fica muito estranho para fazer uma lã. Então, eu deixei ele bem alto, porque daí dá aspecto mesmo de lã. É interessante você dar uma variada aqui nos parâmetros. Não precisa ser tão alto, sabe? Só alguns números um pouquinho diferentes. Bom, agora eu vou selecionar aqui a cabeça da nossa ovelhinha, né? Vou converter aqui em Editable Poly. Vou fazer o mesmo esquema, só que agora eu vou dar um attach nas orelhas, nas canelinhas aqui das patas. Não seleciono as patas dela, certo? Só a canelinha. E eu vou aplicar um outro V-Ray Fur agora. Só que agora vai ser aquele pelinho mais suave que vai por cima disso aqui. Então eu vou deixar ele bem pequenininho. O thickness dele eu vou deixar bem fino, 0,05. O taper, ele afina o pelo indo na ponta, então eu deixei número 1 aqui. E a gravidade eu deixei bem alta, né? Menos 3,82. E agora a variação aqui você pode fazer o que você quiser de graça. Agora você também pode aplicar textura nesses pelos. Eu criei aqui, por exemplo, a cor branca para lã. Tá vendo? O material para cor branca. E você seleciona ele, aplica também como se fosse um mesh. E ele vai funcionar da mesma coisa, como se fosse uma textura ali na forma geométrica. E para finalizar tudo isso aqui, adicionei aqui algumas luzes, né? Fiz um ambiente também. Por exemplo, eu adicionei um plane no chão, coloquei um box só para ela ficar aqui em cima. E adicionei uma câmera física. Eu fiz uma luz backlight com essas configurações aqui. E para que cause um efeito atrás da lã da ovelhinha. Também criei um domo de luz, que isso aqui é importante. E coloquei um mapa de HDRI, de céu mesmo, tranquilo. Sempre deixe eles como invisível e Story with Radiance Map. Por causa que isso vai deixar um pouco mais leve também sua cena se você habilitar isso aí, beleza? Eu fiz outras luzes também, tipo com um tom azul e outra com um tom amarelo para dar um efeito de estúdio. E o render é bem simples aqui, bem padrão. Você pode também estar usando as configurações Quick Settings do V-Ray, que ele já aplica aqui para você, mas eu estou usando Irradiance Map e Light Cache. Liguei o Ambient Occlusion também, né? E ó, vou renderizar aqui para vocês verem. Tá aí o efeito bacana da nossa ovelhinha. Você pode ver que na cabeça dela aqui até a lã tá tão grande que tampa até os olhinhos mais ou menos. Nós podemos estar diminuindo também depois. Você pode estar ajustando esses valores, certo? E também tem o painel aqui de pós-produção do V-Ray, que você pode estar mexendo para deixar uma qualidade melhor do seu trabalho. Aqui, por exemplo, eu ajustei aqui algumas coisas, coloquei o tamanho da lã para 12 centímetros. Já vai dar vai mostrar já aqui um pouquinho mais os olhinhos delas. Mas olha que interessante o aspecto dá tipo
um tom aqui meio que de cartoon, né, pra essa ovelhinha. E é bacana isso aqui porque você pode depois utilizar pra alguma coisa que você vai fazer futuramente. Até pra criar a nuvem com isso aqui de improviso. Mas a aplicação mais bacana que eu achei foi fazer a lã da ovelhinha aqui com o V-Ray Fur. Lembra que eu falei do olhinho, o material do olho? Olha como ele fica bem reflexivo, fica bem interessante, né? O nariz acabou nem aparecendo muito porque a textura dela tá um pouco mais escura, né? A gente poderia mudar o tom dele também se quiser. É isso aí, galera. Olha o resultado final. Se o seu saiu mais ou menos assim, é ótimo. Fico feliz. Deixa aquele like também para fortalecer o canal. Você não sabe como fortalece bastante. E também se inscreve para você saber de mais novidades, aprender novos tutoriais. É isso aí. Até a próxima. Fui!